bonitos, beleza? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês dicas infalíveis para que vocês tenham um inglês seduzente, beleza? Muita gente comenta quando eu subo vídeo 100% em inglês aqui no canal. Inclusive, se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos que eu subo aqui 100% em inglês, corre lá na playlist e vai assistir, cara, porque, olha, eu não me lembro agora, nesse momento, de algum youtuber que faça vídeo 100% em inglês. Mas eu gosto muito e eu acho que isso ajuda o listening de vocês e também me ajuda, porque eu pratico bastante. Sempre que eu subo vídeo 100% em inglês aqui no canal, muita gente comenta: nossa, que inglês bonitinho, ah, mas que inglês fofinho. Sempre falam que inglês é fofo, que meu inglês é bonitinho e tudo mais, que é limpo, que é fácil de entender, que é fluente, sei lá. O povo fala umas coisas assim que eu duvido que seja realmente verdade. Às vezes a gente não tem noção da nossa capacidade, né? E outra pessoa precisa dizer: olha, tá legal? Até porque eu tenho plena consciência de que eu ainda preciso melhorar bastante, sabe, gente? A caminhada com o inglês, ela nunca para. Aprender inglês é para sempre. Não existe um ponto de chegada. Falar: nossa, até aqui eu estudei e beleza, acabei de estudar inglês, nunca mais eu vou estudar inglês. Ok, daqui a um ano, tente conversar sozinho e frustre-se. Não se iluda não, beleza? Aprender inglês é pra sempre. Foreves e neves, ok? Foreves e neves. Participação especial do cachorro do vizinho. Obrigada! Então, gente, valeu mesmo, muito obrigada pelos comentários que vocês deixam, sim. Então foi a partir dos comentários de vocês, dizendo que o meu inglês era legal, maneiro e que era limpo, fácil de entender e tudo mais, que eu tive essa ideia de gravar esse vídeo contando pra vocês como vocês podem ter um inglês seduzente. Dicas infalíveis, hein? Depois desse vídeo, seu inglês não vai ser o mesmo, eu posso garantir. Ou não, né? Tô garantindo coisas que, enfim, depende de você. Mas eu vou te dar várias dicas pra que você tenha um inglês bem maneiro. E, gente, antes da gente começar, eu quero dar uma dica extra pra vocês. Eu não sei se eu chamo de 8ª dica ou se eu chamo de dica extra, porque eu pensei nela agora, sabe? Então é uma coisa que eu realmente acho que faz total diferença pra que você tenha o inglês seduzente. Mas pensando bem, eu acho que eu vou deixar ela pro final do vídeo, quem sabe? Eu acho que eu vou deixar ela pro final, porque já que eu tive a ideia por último, nada mais justo do que ela ficar pro final. E eu realmente acho que essa ideia que eu tive agora, se não for a principal, é uma das principais pra que você realmente tenha um inglês da hora, sabe? Da hora. Show! Então eu vou deixar ela pro final, beleza? Eu vou deixar ela pro final porque... porque eu quero. Não, porque eu sou dessas, digamos. Sei lá, não tem uma explicação plausível pra isso. Só segura e vamos que vamos. Dica número 1, deixe de lado o seu sotaque nativo. Esquece o sotaque nativo, esquece ele, sabe? Enquanto eu não compreendi que eu precisaria deixar de lado meu sotaque carioca pra falar inglês, eu falava algo do tipo: It is very good and I like it. Primeiro que carioca acha que não tem sotaque, né? Tipo, eu acho que 80 ou, sei lá, 99,9%. Falar sobre estatística é uma coisa que coloca a gente na linha de fogo, né? Porque, tipo, tô falando isso aqui sem base nenhuma. Não, mas sério, a maioria dos cariocas acha que não tem sotaque. Então eu pensava dessa forma e aí eu falava It is very good. E eu achava que tava super certo, eu achava que tava ótimo. Mas eu precisei esquecer o meu sotaque nativo pra que eu falasse o inglês limpo, sabe? Falar em português é uma coisa, falar em inglês é outra. Então esquece o sotaque. Tudo bem que existe realmente uma diferença entre sotaque e pronúncia. Só que você precisa esquecer o seu sotaque pra que você tenha o inglês limpo, senão não tem como. Acontece que, enquanto você estiver falando inglês com o seu sotaque nativo, as pessoas vão te entender? Provavelmente sim, não vai dificultar 100% o entendimento de quem tá conversando com você. Mas seu inglês não vai ser limpo e nem seduzente. Você quer ter um inglês seduzente? Esquece o sotaque nativo. Ai, gente, eu não aguento mais falar a palavra seduzente. Mas tudo bem. Dica número 2, galera. Quando vocês forem pensar enquanto falam, por exemplo, tá falando, aí deu aquela pausa pra um pensamento breve antes de continuar falando. Não fiquem dizendo, não, digam, Algumas dicas parecem toscas, mas o conjunto da obra deixa o seu inglês seduzente. Da hora, deixa o inglês da hora. Isso acontece basicamente quando você tem que responder a uma pergunta ou quando você mesmo tá tentando falar algo. Então, por exemplo, você tá lá querendo falar inglês e de repente I don't know how to do it because I need tipo um no meio da frase que você tá falando em inglês. Esse longo a gente solta quando a gente tá pensando e falando em português. Então, quando for o caso de falar em inglês, solte fica até mais natural, sabe? Fica muito natural. Essa dica pode parecer um pouco tosca, mas no conjunto da obra faz muita diferença. Então ficaria I don't know how to do, I just need to go there and... É só um exemplo, beleza? Eu realmente penso que no falar fica mais natural quando você faz ao invés de ficar falando porque esse a gente solta quando a gente tá falando em português. Em inglês a história muda, a história é diferente. Então por que não, sabe? Também não sei se pra você isso vai soar com naturalidade, mas quando eu tô falando inglês, não cabe, é automático, não cabe falar um no momento do pensamento, sabe? É um mesmo, porque já tá na fonética, deve ter uma explicação fonética por trás disso, mas assim, não cabe falar um no meio do pensamento
pensamento no meio de frases em inglês. E isso não é natural pra mim, falar esse sabe? Talvez pra você que nunca tenha prestado atenção nessa dica mínima, isso pode parecer um pouco forçado, mas conforme a fluência for chegando, isso vai fazer muito sentido na sua cabeça e na sua prática mesmo. E antes da dica número 3, eu quero dizer que isso não é uma verdade universal, não tô batendo martelo e falando que assim tá certo e se fizer de outra forma tá errado. Não tô falando isso. As minhas dicas para que você tenha um inglês maneiro, e você não é obrigado a seguir nada, nem a concordar com as dicas, sabe? Você pode aplicar aquilo que você acha natural pra você. Não tô dizendo aqui que assim é certo e que o contrário disso é errado. Cuidado com a interpretação, beleza? Essas são apenas dicas, não é uma verdade universal. Não tô batendo martelo em nada. Então pode ficar à vontade pra aplicar uma ou outra no seu English, ou todas, ou nenhuma, sei lá. E também fica à vontade pra compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, não é mesmo? Porque o que é bom pra você é bom pro seu amigo também, certo? Então compartilha com seu amiguinho que também precisa dessas dicas pra ter um inglês seduzente. Dica número 3 agora, enfeite o pavão com expressões e tudo mais pra que você deixe a sua fala mais dinâmica. Coisas do tipo, know what? Know what I mean? I mean, really? I really don't know. I don't care. I don't think so. Coisas assim, podem deixar o seu inglês mais dinâmico. Essas palavras assim, e muitas outras, obviamente, são só exemplos. Então, por exemplo, uma frase sem enfeitar o pavão. You are really good at doing it. You are really good at doing it. Agora, se a gente tiver que dar uma enfeitada, você pode colocar um know what aí no início. Know what? You are really good at doing it. Ó, fica uma coisa mais... pelo menos na minha opinião, ficou uma coisa mais legal. Dica número 4, galera. Substitua palavras comuns por outras palavras, sabe? Explore novas palavras. Por exemplo, ao invés de falar yes, diga sure. Por que não? Assim como good morning, morning. How are you? How are you doing? You're welcome? No problem. Sabe? Coisas diferentes. Use coisas diferentes do que você já está acostumado a usar. Mude um pouco. Não só do que você está acostumado, mas do que as pessoas estão acostumadas. Então, por exemplo, se você aprendeu que de nada em inglês fica you're welcome, não se prenda a isso, sabe? Explore outras possibilidades também e aplique no seu inglês. Então, observe no seu inglês o que você tem repetido demais e veja se você pode trocar isso por outra palavra para que você pratique também com outras coisas. Dica número 5, então, bora! Se importe com os detalhes da pronúncia, sabe? Mais uma vez falando sobre detalhes, e foi aquilo que eu disse, galera. O conjunto da obra vai fazer com que o seu inglês mude sim. Se você aplicar 2 ou 3 dicas, isso já vai alterar algo no seu inglês, sabe? Porque você tá se preocupando com ele. A única coisa que faz com que você não mude, com que você não avance no seu inglês, é se conformar com o inglês que você tem hoje. Se você não estiver conformado com isso, você vai ter vontade de fazer algo a mais. E essas dicas podem ser esse algo a mais que o seu inglês tá precisando. Então, olhe com carinho pra essas dicas que eu separei pra vocês, porque eu poderia muito bem guardar todas pra mim e ter um inglês seduzente sozinha, beleza? Então, olhem com carinho essas dicas e apliquem pra vocês verem que daqui a um mês o inglês de vocês não vai mudar, ou 2 meses, sei lá, com que frequência vocês praticam o inglês de vocês. Então, falando sobre os detalhes da pronúncia, eu separei aqui algumas palavras. Então, essa palavra aqui, por exemplo, não diga him, sabe? Deixa ele quieto, deixa o rim em paz, trabalhando, fazendo o que ele tem que fazer no seu corpinho, beleza? Então, por exemplo, I wanna talk to him. Him, ô rim. Ele não fala. Me deixou no vácuo. A pronúncia então seria him, him. Assim como essa daqui também, como termina em M, a gente fala them e não them. Them. Basicamente, todas as palavras que terminam em M, vocês têm que cerrar os lábios. Them, sabe? Ó, eu não falo them. Them, aí minha boquinha fecha. Então, basicamente, him, them e muitas outras palavras que também terminam em M, sabe? Tem que encostar um lábio no outro. Them, him, beleza? Então, essa palavra que tá aqui, por exemplo, vocês estão vendo que tem um T sinalizado, mas o que os norte-americanos costumam fazer é substituir a pronúncia desse T pra um R, sabe? Como se fosse a letra R. Acredito eu, pelas minhas observações, que isso aconteça porque deixa mais dinâmica a fala. A fala flui com mais dinâmica, então deve ser por isso. Gente, já falo rápido porque minha respiração, vocês sabem como é que é falha. Então, com o nariz complicado desse jeito, fica uma coisa que vocês vão ter que dar um desconto hoje pra mim, sabe? Vocês vão ter que dar um desconto daqueles, senão não tem vídeo. Ou é assim, ou não é. Ok, eu sei que vocês vão me dar um desconto hoje. Obrigada. Então, nesses casos aqui, o norte-americano falaria important, internet. Yes? Eu acho isso lindo demais. Tem muita gente que reclama, fala que horror, sabe? Tem um T ali, por que eles não falam T como tá ali? Eu acho isso lindo demais. Eu acho bem bonito mesmo. Outra palavra que tá aqui na minha lista é essa daqui. Muitas pessoas falam open, open. Na verdade, tem que dar uma fantasiada, digamos assim. É como se fosse um open. Eu não tenho maturidade pra falar essa palavra. Porque na minha opinião poderia ser um open, sequinho, bonitinho, pronto, acabou. Open, open the door, open the window. Mas não, tem tipo uma fantasia aí no início, como se fosse um open, open the door, open the window, open. Pra
quê? Eu te pergunto, para quê? É a pronúncia dos caras, então vamos respeitá-los. E é claro e lógico que isso não é uma verdade universal, mas eu, Tainá, considero que, para que eu consiga pronunciar essa palavra o mais semelhante ao nativo possível, eu considero que tem um mínimo A no início da pronúncia, e ficaria open, open, sabe? Assim, deixa um pouco semelhante, não sei se tá exatamente igual. Pra gente é algo diferente, porque a gente olha e só pensa no O, open, open, open. Mas não, eles dão essa quebrada aí, e aí fica open. Open the door, open the window, open the book, please. Ok? Então, eu considero que tem o mínimo A. Não sei como você vai encarar isso. É porque, assim, no seu aprendizado de inglês, no decorrer do seu aprendizado, você vai criando certos macetes para que você lembre de coisas, para que você entenda coisas. E esse macete é um macete que eu tomei pra mim e funciona comigo. Pode ser que funcione com você também. Espero que sim. Outra palavra que tá aqui na minha lista, galera, é essa daqui. E ela termina com a letra N. E assim como outras palavras que também terminam com a letra N, eu vejo muitas pessoas pronunciando de qualquer forma. Por exemplo, muita gente fala queen. Queen, queen, queen. Nossa, mas tá errado isso? Foi o que eu falei, galera, não tô batendo martelo, não existe certo, não existe errado, não tô falando que é assim, é dessa forma e acabou. Até porque a língua é um organismo vivo, sabe? O inglês ele é falado na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo inteiro, né? Então não existe uma única forma de falar. Mas tomando como base a pronúncia norte-americana, a maioria das pessoas não falam queen, 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 e sim queen, queen. É como se... Não, é como se não. É isso. A ponta da sua língua tem que entrar em contato com o céu da sua boca meio que atrás dos dentes, sabe? Nossa, Tainá, que chata. A ponta da sua língua em contato com o céu da boca atrás dos dentes. Gente, dicas. Apenas dicas. Não tô sendo chata. Você não é obrigado a falar assim. Você escolhe falar sim ou não. Você escolhe se preocupar com isso ou não. Beleza? Então, se você quiser ter um inglês seduzente... é bom que você se preocupe. Então eu só falei que a ponta da sua língua tem que encostar o céu da boca próximo aos dentes, beleza? Então assim você não vai falar queen, queen, e sim queen, queen, yes? E eu sei que você tá tentando fazer isso agora, fala a verdade. Então essa foi a lista que eu separei pra vocês hoje. Him, them, important, internet, open, queen. Óbvio, tem outras palavras, muitas outras palavras, 500 mil outras palavras. Eu realmente preciso trazer aqui pro canal um vídeo somente de pronúncia em inglês, só disso. Quem topa, levanta a mão aí, beleza? Quem topa, levanta a mão. Se tiver pizza aqui, ignora, eu espero que não tenha. Sexta dica e penúltima, ou antepenúltima, porque a gente tem aquela dica extra, vocês lembram? Segura aí. Segura aí. É o seguinte, gente, pense em inglês para que você consiga organizar as frases como os nativos organizam, para que você consiga omitir palavra na hora certa, adicionar a palavra na hora certa, mudar a ordem das coisas, sabe? A gente precisa pensar em inglês para entender também o jeito que eles falam, né? Então, observando como o nativo fala.